Olá, bom domingo a todos. Hoje, em si, refletindo sobre o arcanjo São Miguel, protetor dos filhos de Deus que estão na terra, desamparados, sem ter uma, um acompanhamento doutrinário dos encarregados que ficaram como representante da igreja, a igreja que Jesus Cristo deixou para nós, deixou o apóstolo São Pedro como representante da sua igreja. Chegou no seu momento de preparação, falou a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando chegou no capítulo 24 de São Mateus, os apóstolos chamaram Jesus para explicar os sinais da segunda vinda de Cristo à Terra, e Jesus chamou eles à parte e apresentou 3 capítulos do profeta Daniel. Apresentou o capítulo 9, o capítulo 11 e o capítulo 12. Quando chegou no capítulo 12, nos apresentou aqui o arcanjo São Miguel como protetor do povo do fim. E aí, nós analisando e prestando atenção no que o profeta Daniel deixou aqui para nós, no capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, protetor dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual não houve desde que os povos começaram a existir até então. Nesse tempo o teu povo será salvo. Sê-lo-á todo aquele que estiver inscritos no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqueles que tiverem sido doutos resplandecerão como a luz do firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Tu, porém, Daniel, conserva guardadas estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o passarão pelos olhos e acrescentarão a sua ciência. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros 2 homens, um de uma parte sobre a margem do rio, e outro da outra parte sobre a outra margem do mesmo rio. Um deles disse ao homem que estava vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas coisas extraordinárias? E ouvi o homem vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do rio. Tendo levantado ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurou por aquele Senhor que vive eternamente, que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, gente, esse foi colocado aqui 3 tempos. E esse tempo colocado aqui é para ser entendido, refletido, porque foi deixado aqui para nós, do tempo do fim, entender. E é preciso refletir. E aqueles que tiveram a felicidade de ensinar às pessoas o que foi deixado aqui e que se pegou com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus revelará às pessoas que estão destinadas para
receber o prêmio da bem-aventurança. Que todas estas coisas, depois desses 3 tempos, que todas estas coisas se cumpririam quando acabasse de ser despedaçada a força do povo santo. Que desperdício! O que foi despedaçada a força do povo santo, senão uma abominação dentro da Igreja de Jesus Cristo na terra? Mas Jesus Cristo, como ele é fiel e infalível nas suas promessas, ele falou que não abandonaria o seu povo e que ia fazer com que o seu povo ia conhecer o verdadeiro caminho a seguir e como seguir, e que as palavras seriam esclarecidas para aqueles que recebessem o sinal do Cordeiro. Ouvi o que ele dizia, mas não entendi. O profeta Daniel ouvia, mas não entendia, porque era para ser entendido hoje, no nosso tempo. Mas não entendi e disse: Meu Senhor, qual será o fim de tudo isto? Respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Se nós estamos no tempo do fim, então a confiança e a certeza do que o arcanjo São Miguel e as palavras de Cristo vai nos direcionar para este conhecimento. Se nós estamos no tempo do fim, estas palavras vão ser abertas e entendidas para aqueles que têm a felicidade de ser os eleitos e ser purificado daquelas coisas que mancharam as coisas que santas que Deus deixou. Muitos serão purificados, branqueados e provados. Os ímpios procederão impiamente e nenhum ímpio compreenderá, mas os sábios compreenderão. Quem será sábio que possa compreender o nosso tempo? E feliz daquele que está incluído nesse grupo de sábios. Desde o tempo em que o sacrifício perpétuo for abolido e a abominação da desolação for estabelecida no templo, passarão 1290 dias. Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim e depois descansará, levantar-se-á para receber a tua porção no fim dos dias. Nós devemos estar preparados para receber nossa porção, porque é sério, desde o tempo em que o sacrifício perpétuo foi abolido. É preciso ter sabedoria e inteligência para entender em que tempo foi abolido o sacrifício perpétuo e que nós, entendendo essa abolição, não seja contaminado com um sacrifício que não é o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício oferecido pelo pecado de Adão, quando houve a desobediência, que o fruto da proibição não deveríamos nós comer, e a desobediência veio por intermédio de Eva e de Adão, mas veio para nós a ave da vida, a Ave Maria cheia de graça, que trouxe Jesus Cristo no seu seio, nos deu o direito de
conhecer a árvore da vida e de receber o perdão de nossos pecados e da nossa desobediência para obedecer, que não podemos comer da árvore proibida, e sim da árvore da vida, que vai nos dar o direito da redenção eterna e poder ser incluído no que o profeta Daniel deixou aqui no capítulo 12, que os sábios compreenderão o que é verdadeiramente a abolição do sacrifício perpétuo, e no lugar que aboliram o sacrifício perpétuo, botaram a abominação da desolação. E a abominação da desolação é a árvore da ciência do bem e do mal, onde as pessoas desprezaram a cruz de Cristo e abraçaram a loucura do mundo. Por isso, eu estou aqui diante de um amor maior, que é o amor de Cristo, que deu a sua vida, padeceu e morreu na cruz por nosso amor, e com isso nos dá a força para nós que estamos neste mundo, vendo que o sacrifício perpétuo foi abolido, e o que nos apresenta hoje é a abominação da desolação no templo. Mas aqueles que entendem que não devemos adorar a abominação, nem a desolação, nem o templo deste mundo, mas o templo da Santíssima Trindade e a cruz redentora que nos remiu para a nossa felicidade eterna. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.